Paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família. Um prazer ter você conosco. Não ponha, como diz o caipira, reparo na minha voz que está um tanto prejudicada, mas eu passei por uns dias muito mal, mas não podemos deixar de estar aqui fazendo o programa, porque muita gente mesmo, pela bondade de Deus, é um grande número de pessoas que aguardam o programa toda quarta-feira, e aqueles que não podem participar ao vivo, participa gravado. E eu quero te aconselhar a ajudar a divulgar o programa Palavra em Foco. Palavra em Foco está no ar e nós temos hoje o tema: que perigos podem vir da imaturidade espiritual de um ministério precoce. Eu fiquei muito entusiasmado com o tema, porque está sendo um debate muito grande sobre essa situação, até porque nós temos hoje em voga, tem até música que foram compostas, brincadeiras, com uma profecia que foi falada em inglês, mas o inglês não está correto, de um jovem de 15 anos que apareceu na mídia, tem hoje 3 milhões de seguidores, e naturalmente isso trouxe à tona a precocidade do ministério, como pode ser o ministério quando começa muito jovem. E eu tenho aqui na banca, junto comigo, o pastor Wilson Faraço. Ele está doutorando em teologia, coordenador do curso de graduação e pós-graduação em teologia da FAESP, autor do livro Ensino e Autoridade, publicado pela CPAD, e pastor setorial em Pinheiro, setor 34. Eu, pastor João Barbosa, vou estar com vocês aqui e, naturalmente, sentindo a falta do pastor Erivaldo de Jesus, que toda quarta-feira está conosco, mas hoje não pôde estar conosco por força maior. Queremos pedir oração por ele, pela sua esposa, pela sua família, para que na próxima quarta-feira ele possa estar conosco. Esse programa, ele tem o oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, seu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. O programa Palavra em Foco, ele traz para você revelações profundas das Escrituras, com toda a estrutura que você precisa entender sobre o que a Bíblia realmente afirma no seu conceito teológico, histórico, para que tire todas as dúvidas do seu coração. E esse programa de hoje, eu quero agradecer a Deus por estar participando dele, porque eu comecei o meu ministério muito jovem. Eu comecei a liderar jovens com 1 ano de crente. E, naturalmente, eu era imaturo para isso e assumi a mocidade de todo um campo. E era muito grande o número de pessoas que eu tinha que liderá-los. Não sei se o pastor Wilson Faraço vai lembrar, mas na época nós dizíamos que era presidente de jovens. Pegou essa época? Então eu tenho um bom relato aqui para falar sobre isso, e eu quero trazer aqui a saudação do nosso companheiro, pastor Wilson Faraço. Querido pastor João Barbosa, também os nossos queridos ouvintes e telespectadores do programa Palavra em Foco, minha saudação, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. De igual forma, querido pastor João, eu estou aqui também bastante entusiasmado, pois o tema a que nós iremos aqui tratar neste programa é um tema muito importante, que carece de fato de nós estudarmos a palavra de Deus para termos uma compreensão mais clara, haja vista que também, em meu caso, a vocação ela surgiu muito cedo. Não tão cedo assim como temos visto aí nesses debates de 12, 14, mas aos 18 anos eu já me senti vocacionado e já fui posto também a experimentar o ministério. Então nós precisamos olhar para isso com certo cuidado, com certo carinho, e poder também tratar isso à luz da palavra de Deus. Fique ligado, Palavra em Foco hoje, olha, está realmente um programa para abençoar vidas, principalmente aqueles que sentem a vocação mais precocemente. E é muito importante que você saiba que, se você tiver mais de 18, que eu tenho um pouquinho mais de 18, o Wilson também, não importa a sua idade, todos nós precisamos ter luz, através das Escrituras, do que realmente é necessário, é próprio, o que é exceção, o que é regra, como pode ser usado, e nós vamos hoje aqui tratar isso com muita profundidade, e não tem como fazer isso sem participação dos nossos irmãos. Nós temos aqui o quadro O Povo Fala. São vários os perigos para essa maturidade. Como diz lá em Eclesiastes 3:1,
Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se está fora do tempo, não está completo, está imaturo. E essa imaturidade, ela pode trazer vários perigos. Entre eles, eu acho que posso destacar de maior gravidade e dar exemplo, né? Um bebê que nasce prematuramente, se esse bebê não tiver acompanhamento médico, acompanhamento da família, ele pode ter disfunções, porque os órgãos internos ainda não estão funcionando plenamente, e pode trazer problema para a vida adulta. E acredito que da mesma forma, né? A parte espiritual, se não for cuidada, se não for acompanhada, pode trazer o maior de todos os perigos, que é a morte espiritual. A imaturidade espiritual no ministério precoce traz consigo uma falta de compreensão detalhada das Escrituras Sagradas. Isso, por sua vez, ocasiona uma deturpação do Evangelho e também um desenvolvimento doentio nas nossas comunidades. É por isso que é muito importante nós termos muita clareza e se aprofundarmos no Evangelho de Cristo e conhecermos a sua palavra. Assim nós vamos desenvolver de forma madura e saudável para que possamos desempenhar o nosso ministério. Os perigos são muitos. O primeiro perigo é pelo despreparo, que maduro quer dizer pronto, preparado. E pelo despreparo, alguém pode fazer mau uso da palavra de Deus. Mau uso dos dons espirituais. Usar os dons espirituais de forma conveniente. Alguns até fazem a exploração da fé. Porém, a Bíblia nos mostra, se nós vemos aqui no capítulo 2 de Lucas, versos 46 e 47, que Jesus ensinou até os doutores, sendo um menino de 12 anos. Mas o seu ministério começou aos 30 anos, como está registrado aqui em Lucas 3, versículo 23. Somente iniciou o seu ministério público aos 30 anos, cerca de 30 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Um modelo para nós. É importante que o vocacionado, embora a pessoa, o irmão ou a irmã tenha uma vocação, mas tem que haver a maturidade do seu ministério. E Jesus começou a iniciar o seu ministério próximo aos 30 anos, nos deixando um modelo, porque aquele que é vocacionado também precisa estar preparado para a sua função ministerial, para não causar prejuízos para a igreja. Então, essa é o modelo que a Bíblia nos dá, aos 30 anos. Né? Jesus, com 30 anos, começou a exercer o seu ministério. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 6, fala do neófito, que não deve ser neófito. O que é neófito? Imaturo. Aquele que é chamado para o ministério tem que estar pronto, preparado, maturado, para que ele possa fazer um trabalho de excelência para o Senhor, até porque está lidando com vidas. E vidas são preciosas e são valiosas. E hoje nós vemos muitas pessoas causando prejuízo ao Evangelho porque estão imaturas, né? Nós vemos o caso de um adolescente aí que está repetindo a vida, que foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar a palavra. E um adolescente de 14 anos precisa ainda de percorrer um caminho na preparação. Né? Esse é um exemplo negativo que não deve ser seguido. Então, o nosso Senhor começou o seu ministério com cerca de 30 anos e nós devemos também olhar esse modelo e usar as ferramentas que temos. Nós, no Ministério do Belém, temos a FAESP, temos a nossa igreja sede, que é a nossa FAESP sede também, e temos grupos nos setores. Então, é importante que o obreiro se prepare, que o obreiro estude, que o obreiro procure então, evoluir o seu conhecimento para que ele possa fazer um bom trabalho para os servidores. Amém? Então, prepare. O tempo certo. Né? Maturidade quer dizer pronto. Então, nós temos que ter essa confirmação pelo Ministério da Igreja para que possamos fazer um bom trabalho para o Senhor. Imagine comigo uma árvore que cresceu, mas suas raízes são pequenas. Não é assim que Deus trabalha. Deus faz uma árvore de acordo com suas raízes. As raízes pequenas são a imaturidade espiritual e a árvore é o ministério. Num tornado, numa tempestade, num vento forte, ela cai. Vamos falar sobre preparo para você entender mais sobre isso. Preparo. O preparo que o Senhor faz conosco. E nesse preparo adquirimos conhecimento e amadurecemos. E esse preparo leva tempo. Quando o Senhor chamou Samuel, ele era uma criança. Mas Deus ele não tirou Eli do seu cargo e pôs Samuel. Não. Eli continuou sendo sacerdote e Samuel o servia.
Eu sou uma criança, uma jovenzinha que estou sendo discipulada pelo Senhor, pelos meus pastores, pelos meus pais. E a sabedoria vem dos mais velhos, e aprendo com eles também. Igual Samuel aprendia com ele. Lá em Lucas 2:52, vai nos dizer que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Sabedoria, conhecimento, estatura, ele crescia fisicamente. E graça, o relacionamento com Deus. A Bíblia também nos diz que Samuel, ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. O nosso discipulado, ele é constante. Um marinheiro, quando ele é forjado, ele não é forjado em terra seca. Os melhores marinheiros são forjados dentro do mar. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Precisamos tomar cuidado com o ministério precoce, porque ainda não há uma maturidade espiritual e entendermos que precisamos sentar para aprender. E para encerrar, eu quero ler um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, versículo 9, e do 9 ao 10, que vai dizer: dá instrução ao sábio para que se torne mais sábio ainda. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Acabamos de ouvir aqui falas com profundidade naquilo que se diz respeito ao neófito, ao tema que nós vamos trabalhar hoje, que perigos podem vir da imaturidade espiritual de um ministério precoce. Então nós temos a pergunta que é o tema que nós vamos trabalhar hoje: quais são os perigos que podem vir da imaturidade espiritual de um ministério precoce. E é interessante nós entendermos, antes de dar lugar à fala de cada um daqueles que vão participar aqui, no caso hoje eu e o Wilson, é sobre o que é maturidade. É muito importante nós termos entendimento que maturidade não está relacionada somente à idade. Tem pessoas de 40 anos que não são maduros. Há pessoas que já são avós e ainda não encontraram a maturidade. A maturidade não está só relacionada à idade. Tem pessoas muito jovens que são extremamente maduras, conscientes do que estão fazendo. Existem também exceções. Há meninos que são superdotados, meninas que são superdotadas em conhecimento, em capacitação intelectual, que se desenvolve de uma forma assustadora, mas são exceções. A regra é que nós temos na psicologia a idade da maturidade, mas isso não é literalmente a necessidade de todos. Há pessoas que amadurecem mais cedo ou mais tarde. Diante desse tema, nós vamos aqui fazer a primeira pergunta, porque nós temos a pergunta sugerida aqui personagens bíblicos como o profeta Samuel, o rei Josias e o obreiro Timóteo não atestam que o ministério, seja ele qual for, está disponível a todos em qualquer idade? A pergunta é muito direta. O pastor Wilson com certeza vai discorrer disso com profundidade bíblica e teológica, porque o profeta Samuel, ainda um jovem ou quase um menino, agora Josias, realmente um menino, um profeta, o outro rei, e o obreiro Timóteo, que é chamado pelo próprio apóstolo Paulo para que ninguém despreze a sua mocidade. E a pergunta esses três personagens, três funções tão distintas, não atestam que o ministério, seja ele qual for, está disponível a todos em qualquer idade? Muito bem. Pastor João Barbosa e também os nossos queridos irmãos que participaram, irmãos e irmãs que participaram deste momento, né, em que eles têm voz aqui no nosso programa Palavra em Foco, e desta vez foi lá em Pinheiros, né, na igreja onde eu sou pastor. Então poder ver ali os nossos queridíssimos irmãos, a irmã Keila,
não é, que é a nossa dirigente do Círculo de Oração, segunda dirigente, também uma doutora em educação aqui, falando um pouco sobre essa ideia da maturidade, não é? Ali também o nosso irmão Lucas, cooperador Lucas, não é? Também a pequena Raquel, que falou por último, e ali realmente ela tem uma vocação, tem desenvolvido uma vocação, pastor Josué, enfim. Tudo isso traz à tona um tema que está na boca do povo. Né? Até porque nós estamos vendo aí uma onda, né, de informações sobre este tema. A pergunta inicial, pastor João, que o senhor me faz, daria um programa todo, porque ela abre aqui para 3 personagens bíblicos que tiveram ali a sua vocação já, né, aflorada em pouca idade. Mas o primeiro deles é o profeta Samuel. O profeta Samuel, sem dúvida, é alguém nas Escrituras Sagradas que chama muito a nossa atenção. Até porque ele teve um tríplice ministério. Se formos falar de Samuel, lembremos que Samuel é o último dos juízes, ele também é, não é, o sumo sacerdote, ele assume essa função de sumo sacerdote, e ele também é o que nós chamamos do pai do profetismo. Né? Ele se torna o primeiro profeta do ofício profético. Então veja, né, o tamanho da responsabilidade que teve este homem na Bíblia Sagrada, e lembremos também que a sua mãe, não é, leva ele para viver ali no tabernáculo. Então ele começa tudo isso desde criança. E eu quero aqui falar um pouco com você, para que você observe no texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3 e no versículo de número 1, ele já é apontado como jovem. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Se nós olharmos para a vocação de Samuel, a primeira coisa que nós temos a dizer é o seguinte: sim, ele é um jovem, mas ele está servindo ao Senhor perante Eli. Quem é Eli? Eli já é um sacerdote, um sumo sacerdote mais experimentado. Né? Eli é um sacerdote mais velho, né? Alguém que já estava nessa função há mais tempo. Tanto é verdade que o texto sagrado vai dizer que Samuel servia ao Senhor, mas não o conhecia ainda. Né? E o Senhor ainda iria se revelar a ele. Então, no caso de Samuel, já coloco aqui o primeiro elemento para aqueles que têm uma vocação ou sentem uma vocação precoce, idade precoce. Primeiro, é importante que se tenha alguém ao lado para ir orientando. Vocês se lembram da história, não preciso nem citar aqui o texto, né, ou ler o texto. Quando ele ouve a voz de Deus, ele ainda não reconhece essa voz. Então ele ainda está sendo trabalhado por Deus. E aí, quando ele não reconhece essa voz, não tem ainda nitidez de quem está falando com ele, ele vai àquele mais experiente, aquele que já ouviu certamente mais vezes a voz de Deus. Tudo bem que Eli aqui demora para compreender também que é Deus falando com o rapaz, mas chega um momento que ele, né, depois de 3 vezes acionado, ele vai dizer: não, eu sei quem é que está falando com o rapaz, volta-te a dormir. E aí ele passa instrução: se essa voz falar novamente contigo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, nós não sabemos aqui quanto tempo durou esta aprendizagem, não é? Sabemos que é desde da menor idade de Samuel até um momento especial, que é o 1 Samuel 3:20. Olha que texto, né? E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então houve, querido pastor João, um período de conhecimento, né, dessa própria chamada, dessa própria vocação. Houve um período de aprendizagem, houve um período de supervisão, até que chegou o momento de Samuel estar, não é, maduro o suficiente, autônomo, para que todo Israel soubesse que ele é profeta. Então, já nesse primeiro personagem, nós já temos elementos importantes aqui para orientar os nossos queridos que tenham aí ou descubram a sua vocação em idade precoce. E diante dessa sua colocação, pastor, o que nós percebemos aqui é o seguinte: não está relacionado à idade, à vocação, porque não é outra coisa a não ser o local que ele está sendo formado e o tempo dessa formação, porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma loucura. Cada esquina tem uma igreja e cada igreja com um nome.
Inclusive tem ruas que tem 2, 3, 4 denominações que têm sido levantadas por pessoas imaturas, apesar da idade, sem estrutura bíblica, sem estrutura teológica, e naturalmente a formação de quem vem daí, ela não é a melhor. Então o que o senhor coloca aqui para mim me traz muita luz para mim, que realmente Samuel começa muito jovem, mas totalmente sem entender o que está acontecendo, apesar de estar já há mais de 4 anos dentro do templo, internado. É isso aí. Isso é muito sério. Muito sério. E tem mais. E aí nós vemos alguém citando Samuel, dizendo, não, mas Samuel começou muito cedo. Mas Samuel tanto teve supervisão para ele próprio, né, no templo. Lembremos que ele ocupou algumas funções, né? A Bíblia mostra ele abrindo a porta do tabernáculo como um porteiro. Então ele executou tarefas, né? Ele foi desenvolvendo esse chamado. E mais, nós estamos falando de alguém que é ele quem levanta a escola de profetas. Então Samuel, ele entende que até para ser profeta, né, no exercício do profetismo, já que é Deus quem escolhe o profeta, esse profeta novo deveria estar numa escola de profetas para aprender, desenvolver o seu chamado profético, saber como se comportar como profeta. Então veja, Samuel na verdade é um exemplo oposto daqueles que pegam esse exemplo para dizer, não, Deus me chamou, eu não preciso de ninguém, né? Eu não devo ser acompanhado por ninguém. Se Deus chamou, eu tenho autonomia, eu vou fazer, vou me lançar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Não, Senhor. Samuel é um exemplo oposto. Exatamente, porque se eu pegar para perceber que o judeu, desde muito tenra idade, ele já é formado biblicamente, porque a tradição judaica é inculcar na criança o livro, inculcar na criança o conhecimento de Deus e da sua palavra, já é muito forte comparado a um brasileiro que mal sabe citar versículo. Depois você coloca ele dentro do templo para ser formado, ele está em formação desde os 8 anos aproximadamente. Então ele tem a formação do judaísmo, ele é um hebreu, e como hebreu ele tem uma formação muito diferente da nossa, e além disso está sendo treinado, e com todo esse treinamento ele ainda não conhece a voz de Deus ao ponto de não interpretá-la. Não, perfeitamente. Então veja, mesmo diante de tudo isso, ele não conhece. Até que Deus vai falar com ele antes da lâmpada do templo se apagar, e aí vai começar a partir dali, né, uma atuação divina nesse jovem ainda, muito, né, de idade muito pequena, muito pouca, e a partir daí ele começa a desenvolver. Mas veja que foi importante para Samuel checar, ir a Eli, perguntar o que é que está acontecendo, como é. E as instruções ali necessárias até para o próprio relacionamento de Samuel com Deus. Olha, quando você ouvir essa voz, diga assim, se comporte assim, faça desse jeito. Isso é importantíssimo. Eu acho e penso que esse programa, Pastor João, pode estar ajudando e ajudará muitos de nossos adolescentes, né? Como vimos a pequena Raquel aqui, que eu tenho acompanhado ela lá no setor de Pinheiros, ela já está até pregando. De vez em quando a gente vê ela dando testemunhos, pregando, mas sendo acompanhada pelos seus pais, acompanhada pelo pastor dirigente da congregação dela, não é? É como nós vemos também nesse episódio de Samuel. Mas como a pergunta aqui ela traz 3 exemplos, vamos para o segundo. O segundo é o exemplo de Josias, né? E de fato, Josias ascendeu ao trono com 8 anos de idade. Está lá em 2 Reis 22:1. E a Escritura mostra o desempenho de sua atividade com muita retidão, com muito zelo pela lei do Senhor. Isso está lá em 2 Reis 22. E que ele liderou reformas religiosas significativas em Judá, buscando restaurar a adoração a Yahvé. Isso está lá no versículo 23. Agora, o que é que a gente precisa pensar aqui sobre Josias? Primeiro, que aqui nós estamos falando, não é, de um monarca. Alguém que recebe, não é, o trono por meio de sucessão. Não é? E aí, quando, de fato, há ali a necessidade, a emergência, ele então é colocado para governar. Só que este governo, lembremos que não era um governo solitário. Ele contava também com os conselheiros, ele contava com os anciãos, ele contava ali com os príncipes, né? Então ele tinha ali toda uma assessoria e, nesse caso, como monarca, que tinha o sangue real, então, portanto, ele ascendeu ao trono. Isso não pode ser trazido
para o ministério, né? Isso não pode ser colocado em pé de igualdade a alguém que hoje quer falar do Evangelho, pregar o Evangelho, como se ele pudesse, aos 8 anos de idade, né, também ser aí um ministro, pregador ou o que for, né, sem acompanhamento. Então, também não é verdade que Josias reinou sozinho. Ele tinha conselheiros, né? Ele tinha todos aqueles presidentes, aqueles príncipes que governavam com ele, e a partir daí ele tomava as suas decisões. E claro que também teve um período grande de amadurecimento. Então eu vejo o caso de Josias como um caso da palavra de Deus, e de fato com 8 anos de idade, mas que também recebeu assessoria para o desempenho dessa função, e é uma função muito mais estatal, não é? Muito mais ali, digamos, política, do que uma questão ministerial ou espiritual. E é muito importante todos nós termos muita consciência de não misturar a história do povo hebreu com mandamentos, porque é muito comum a gente misturar, eu chamo isso de texto isolado. A pessoa pinça ali 8 anos, não sabe o contexto, não entende o que está sendo dito ali, e aí já se autodenomina, não, eu tô fazendo porque Deus me chamou, eu estou fazendo porque Deus é comigo, eu estou fazendo porque eu tenho certeza que Deus chamou Josias e me chamou também. E ali nós percebemos exatamente como o senhor colocou, que ele vai assumir algo porque ele nasceu naquele meio, e ele como nascimento e não como chamado, ele teria que assumir. E a Bíblia vai mostrar a sua história e não vai mostrar ali um direcionamento que nós possamos chamar de lei, de colocação de Deus, faça assim, assim como foi com Josias. Estou correto nesse meu raciocínio? Nesse ponto, ele não tem nenhum papel sacerdotal e nenhum papel profético. Já temos aí os ofícios estabelecidos, né? Então, nenhum papel sacerdotal, que seria ali de fazer uma relação entre o povo e Deus, e nem profético também, de usar a palavra ali para direcionamento ao povo. Nós estamos falando, de fato, de um monarca. Vamos para o terceiro caso, que eu penso ser o mais emblemático, e, de fato, esse caso das Escrituras, ele nos fornece bases importantes para quem sente uma vocação e quer desempenhar essa vocação ainda em tenra idade. Estamos nos referindo a Timóteo. Bom, a pergunta, ela inclui Timóteo, e Timóteo, ele de fato é apresentado nas Escrituras Sagradas como um colaborador, um discípulo do apóstolo Paulo. Então, a primeira verdade que precisa aqui estar estabelecida é que Timóteo surge no cenário bíblico como discípulo, acompanhando o apóstolo Paulo. Isso está lá em Atos 16, do verso 1 ao verso 3. E também sabemos, por meio das Escrituras, 1 Timóteo 4,12, que o apóstolo Paulo orienta, instrui esse discípulo, no caminho em que ele deve andar. Paulo o encoraja a não deixar que ninguém despreze a sua juventude, mas o tempo inteiro nós temos o apóstolo Paulo por trás desse ministério, dando suporte, dando orientações. Aliás, para o próprio Timóteo, o apóstolo Paulo escreve 2 de suas epístolas pastorais. Então, ele certamente sentiu que para Timóteo, até diferente de Tito, que recebe uma carta pastoral, mas Timóteo precisava de mais instruções. São 2 epístolas. Em cada uma delas, muitas instruções para que ele pudesse, então, desempenhar esse papel, essa vocação que ele estava recebendo do Senhor. E aí, querido pastor João, nós temos aqui um caso que é o mais relevante para nós, já que nós queremos e temos o objetivo não de minar, não de frustrar, não de barrar o ministério de um jovem ou de um adolescente. Pelo contrário, também comecei muito jovem, com 18 anos eu já recebi esta vocação e já comecei a assumir ali o púlpito para algumas pregações, e confesso que de fato ali no começo foi bastante desafiador. Então nós não queremos barrar ou dizer que isto é errado, não. Nós queremos dar instruções como alguém vocacionado deve agir. E Timóteo é um exemplo para isso. Por quê? Porque quando ele recebe essa vocação, ele passa a ser um alvo do apóstolo Paulo para um treinamento muito eficaz. E
o apóstolo Paulo, ele vai dando a este jovem todas as diretrizes que ele precisa para ele caminhar e para ele poder seguir com esse chamado. Pastor João. E o que é impressionante, pastor, e eu gosto muito disso, é literalmente trazer aos nossos ouvintes esse grande debate que existe sobre a idade, sobre o profeta mirim, sobre o pregador mirim, sobre a criança pregando, já deu até Ministério Público envolvendo nessa realidade, que todo o tempo, toda a história humana, teve crianças que se destacaram, teve adolescentes que se destacaram em várias situações. Se nós formos ver a narrativa do Império Romano, nós vamos ver ali adolescentes assumindo um império, que era o governo do mundo. O governo do mundo da época na mão de adolescentes, de pessoas imaturas. E quando alguém acompanha a história e lê, você vai perceber a grande tragédia que foi para o Império Romano quando adolescentes ou jovens imaturos assumiram o império. Não é só na Bíblia, artistas também. Nós vimos aí a grande destruição da vida emocional, da estrutura psicológica de Michael Jackson. Uhum. Ele mesmo confessando, depois de uma certa idade, da exigência dos seus pais para o sucesso, para o palco. Quem via aquela criança sorrindo e cantando era uma criança superdotada, um adolescente com grande possibilidade de crescimento, mas que fez muito mal para ele. Então, a pergunta aqui, só para nós fecharmos aqui e ir para a segunda pergunta, o ministério está disponível a todos em qualquer idade? Sim, para mim está. O que o senhor me diz, pastor? Também, eu creio que sim. Pode acontecer, né, de se aflorar numa vocação ainda muito cedo. Eu lembro, com 12 anos de idade, eu já me sentia vocacionado ao altar. Levou um tempo para isso se amadurecer e ficar claro para mim. Aos 18 anos isso ficou claro, e aí eu me lancei totalmente. Mas foi ali aos 12 anos que eu senti essa vocação. E eu penso exatamente isso, porque o que nós temos que colocar aqui nessa pergunta é que o ministério está disponível a todos em qualquer idade. O próprio Cristo, ele quando nasce, ele já nasce vocacionado, ele já vem com uma missão, ele já tem uma missão a ser cumprida ali na manjedoura. Quando eu pego Jeremias, capítulo de número 1, você vai perceber exatamente isso, que a missão de Jeremias não está quando ele completa a maturidade, é antes. Então, o ministério está disponível a qualquer um, em qualquer idade. O grande problema é quando esse ministério inicia-se, que eu acho que aí que é o grande problema, é iniciar o ministério de forma precoce. Aí não, está disponível em qualquer idade, mas não o senhor com 12 anos deixar tudo para ser só pregador. Eu fiz uma anotação, quero ler ela aqui, porque dentro desse episódio aqui de Timóteo, desse relato, nós temos uma clareza para dizer isso. Por exemplo, o ministério de Timóteo, ele não surgiu de forma, primeiro, isolada e nem prematura, mas dentro de uma estrutura de discipulado e de uma supervisão apostólica. Por quê? Lá em Atos 16 nós vemos isso. Ele já está ali com a sua vocação, não é? O apóstolo Paulo, ele descobre essa vocação, descobre esse jovem, e aí chama ele para participar de viagens missionárias, a partir da segunda viagem missionária. E ele estará ao lado de alguém. Então, veja que não é isolada, né? Quando você tem essa forma prematura de alguém se isolar e dizer, não, eu já estou em condição de falar por mim mesmo, a minha fala é a verdade, né? É o que eu penso, e muitas vezes até a gente ouve assim, não tem problema eu errar, outros erraram também, eu vou errando, depois eu vou me consertando. Não, Senhor. Carece de uma supervisão. E nesse caso, Timóteo está tendo a supervisão de ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. E eu encerro essa pergunta com uma colocação, Geisa, que eu acho muito importante. Para mim, isso é extremamente importante. Nós entendermos que Deus chama, Deus capacita, com toda certeza, mas há um tempo determinado. Eu tenho dito aonde eu vou que há duas coisas que destroem ministério. O primeiro é você não entender o seu chamado. Você querer ser pastor quando Deus lhe chamou para ser diácono. Então você busca alguma coisa que não é sua. Isso causa um grande problema. O outro grande problema é não entender o tempo. Porque quando Deus chama e vocaciona e revela a vocação para Davi, ele não diz o tempo. Ele vai ser rei? Vai, está certo. A unção que está sobre ele é para sentar no trono. Perfeito. Mas ele tem que entender o tempo.
Porque um homem que tiver certeza do seu chamado e tiver no tempo correto, ele se torna um homem imparável, indestrutível, porque aí é Deus quem vai fazer. Aliás, pastor João, que exemplo também belíssimo, porque ele é chamado, é vocacionado para ser rei, mas tem um rei sentado no trono, que é o Saul. E ele tem que esperar toda essa transição acontecer para ele chegar lá. E nesse período, o que ele vai ser? Ele vai tocar a harpa dele lá e vai louvar a Deus, não é, dentro do templo, para que o espírito mau que está em Saul saia. E deixa eu interrompê-lo, porque eu fico imaginando que ele está tocando a harpa e vendo o trono. Exatamente. Que Deus disse que é dele. Exatamente. Que Deus disse que é dele. Mas tem um tempo para chegar lá. Calma, espera. Né? Tem alguém... É isso que vai mudar a vida, quando nós entendermos que há disponibilidade para todos no ministério. E você que está nos ouvindo aí, você tem um chamado, está sentindo um impacto, eu quero te dar um conselho, acredite, Deus está confirmando o seu chamado, mas aguarde o tempo. Vamos continuar, tem uma segunda pergunta para o senhor aqui, eu acho que essa aqui o senhor vai nos trazer muita luz. Como a falta de experiência, que é o que nós já estamos entrando aqui, e discernimento espiritual, pode impactar a jornada de um genuíno vocacionado. Nós já começamos a falar sobre isso, como a falta de experiência e discernimento espiritual pode impactar a jornada de um genuíno vocacionado. Como? Bom, para responder essa pergunta, nós temos um texto bíblico muito completo, com muitos elementos e que não deixa dúvida alguma. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 3, todo esse capítulo, mas iniciando pelo versículo de número 6, nos diz assim: não neófito. Essa palavra grega conjunta, neófito, né, ao pé da letra é recém-plantado. A ideia de uma árvore mesmo recém-plantada, em que ela carece ali dos cuidados, de ser regada, protegida, porque se pisarem nela ali, de fato haverá um aborto ali no seu nascimento, né? Em seu crescimento, enfim. É todo aquele cuidado daquela plantinha nova. Então o apóstolo Paulo ele diz, não neófito, e aí ele diz, e aqui vem os riscos, olha a quantidade de riscos. Ele diz assim, ó, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, olha que texto clássico. O neófito aqui, de fato, é aquele que sente a vocação, ele já tem vocação para ser planta. Ele já está até plantado, mas ele não é uma árvore ainda. Então, ele está começando. E aí, quais são os perigos que esse texto ele nos lança luz e que é inerente a esse texto? Primeiro, o risco da soberba e o risco da queda. E aqui, de fato, querido pastor João, quando a gente vê os acontecimentos recentes sobre vocacionados que foram desempenhar essa vocação sem o devido cuidado, sem a devida supervisão, o que é que vem acontecendo que tem, de fato, feito com que esses vocacionados eles sejam praticamente abortados. Começa muito cedo, não se submete a um pastoreio, não se submete a um preparo, a um treinamento, e o que invariavelmente acontece? O que diz o texto sagrado? Ele então se ensoberbece. E quando você está ensoberbecido, você acha que você é o cara. Você acha que você não precisa de ninguém, né? Você é autossuficiente, você pode tudo. Então o risco de queda, ele passa a ser maior. E quem é que está nos dizendo isso? O apóstolo Paulo na Escritura Sagrada. Outro ponto, outro risco, falta de discernimento. Pastor João, eu considero já que nós tenhamos aqui, pelo menos, eu estou indo para 2 décadas e meia, e o irmão acredito que já tenha passado de 3 décadas. Não. De ministério. Não, pensa direito. Eu comecei muito criança. Então nós já temos alguma experiência. Quantas vezes nós não tivemos que orar ao Senhor, conversar com um líder, conversar com um pastor, para ter melhor clareza, melhor discernimento sobre a nossa própria chamada? Não, eu vou ser mais profundo nisso. Quantas vezes eu tive dúvidas terríveis em decisões a tomar? Eu assumi a primeira cidade como pastor, uma cidade inteira, Santa Albertina,
Quero até mandar um abraço para todos aqueles que são de Jales e região. O pastor Sebastião Belino de Oliveira, presidente daquela igreja na época, convocou um amigo meu, que nós dois tínhamos um trabalho fazendo ali na região como missionários, o José Figueiredo, nós chamávamos ele de Zezinho, só que o Zezinho era 10 anos mais velho do que eu. Então ele tinha 31 aproximadamente, eu tinha 21 nessa época, era muito jovem, e ele convocou o Zezinho para... Vocês devem lembrar que a Assembleia de Deus teve muita dificuldade com obreiros, e ainda tem, de quem assumiu o trabalho, e aí falou com o Zezinho que ele assumiria aquela cidade para tocar o trabalho, porque o dirigente dali não poderia continuar. E na última hora, o Zezinho disse que não assumiria, que não iria. E o que aconteceu? O pastor Sebastião automaticamente me convidou. E eu, muito jovem, muito afoito, disse, claro, pastor, Aísio é aqui, é o meu pastor. E ele me colocou como pastor de uma cidade com 21 anos. Eu não era batizado com o Espírito Santo. Olha. Eu não era diácono, eu era cooperador, porque não poderia ser separado enquanto não fosse batizado com o Espírito Santo. Meu conhecimento teológico existia porque eu tinha feito ETAD em livros emprestados, então eu tinha um certo conhecimento bíblico, estava vivendo a experiência espiritual há muito tempo, e quando eu assumi aquela igreja e atrás de mim tinha 2 presbíteros bem mais velhos do que eu, e eu olhei para aquela congregação, você imagine o medo, o temor, o susto que eu tive para assumir aquele trabalho. Então, a grande falha atual é acreditar que o menino, por pregar bem, por ter dons espirituais, profetizar, revelar, ele está preparado. E eu penso que aí vem a resposta clara. O grande prejuízo da falta de experiência e discernimento para o vocacionado é ele se perder. Então eu colocaria uma palavra, eu quero que todos que estiverem ouvindo, manda para mim agora no WhatsApp, 11 2081 0475, 11 2081 0475. Eu quero que você mande essa mensagem agora. Bem-sucedido e duradouro. Só que você vai escrever em letras garrafais, letras maiúsculas, ministério. Bem-sucedido e duradouro. Depende de maturidade. É muita coisa para você escrever, só escreve bem-sucedido e duradouro. Porque, pastor Wilson, um ministério bem-sucedido e duradouro, ele tem que ter maturidade. Do contrário, vai ser uma estrela errante. Todos os anos, Jesus, aparece uma estrela errante no Brasil. Sim. A estrela errante é como um meteoro que aparece. Você vê, ele brilha mais do que todas as estrelas. Quem não se lembra do meteoro Halley? Lembra dele? Sim. Que passou e o mundo parou. Eu acho que isso foi antes de 2000. E parou todo mundo para ver, ele ia passar. Cadê o meteoro Halley? Cadê aquela estrela errante? Então eu percebo que todo ano no Brasil se produz uma estrela errante. Ele brilha. O maior pregador, o maior teólogo, incrível, agenda estourada, cantor. Cadê? Onde estão? O que aconteceu com eles? Brilharam, foram bem-sucedidos e não conseguem suportar o peso do chamado, o peso do ministério. O grande impacto na vida de quem é chamado, quando ele é colocado sem experiência e sem discernimento espiritual, é o seu ministério ser curto. Por isso eu quero que você participe comigo, escreve aí, bem-sucedido e duradouro. E se você é crente, dá um glória aí, porque o seu ministério, se você tiver maturidade, ele vai ser bem-sucedido e duradouro. Não importa se na porta da igreja ou no púlpito da igreja, mas você será honrado por Deus, por tua família e pelo ministério. Porque o que honra um homem não é a porta, nem é o púlpito, é o local que Deus te chamou para você estar. Muito bem, pastor João. Eu penso exatamente como o senhor tem colocado e ainda olhando para essa questão dos riscos que a imaturidade faz, um deles é assim, o obreiro, ele precisa ser experimentado. O obreiro precisa ser experimentado. Enquanto eu estava pensando aqui, né, nesse tema fantástico que o Palavra em Foco traz para todos nós, eu coloquei o que vem a ser a experiência. Na verdade, a experiência é um histórico de provações superadas pela graça. Porque gostei. Como eu posso dizer que eu sou experiente? Gostei. Na verdade, a experiência é esse histórico de provações, de lutas que a gente supera
pela graça divina. Aí você pode falar, eu sou experiente. Por quê? Porque eu já passei por isso, já tentaram me matar, me caluniar, já me lançaram no calabouço, já fizeram isso. Nossa, olha a experiência desse obreiro. Eu penso que é o que Paulo diz, eu trago no meu corpo. Marcas. Não é? Então, enquanto essas experiências vão acontecendo, é importantíssimo, ou até é algo que não se pode faltar sobre a vida de um obreiro, essas experiências com supervisão, com alguém que esteja ali sempre dizendo, olha, por aqui, é dessa forma, Deus vai lhe ajudar, não é? Fazendo dessa forma, o Senhor vai lhe prosperar e você vai ter um ministério duradouro. Eu fico aqui grato a Deus por ouvir tudo isso, porque está passando um filme aqui na minha cabeça. Eu que comecei muito jovem, você que começou muito jovem. Eu tive um pastor, que era, na verdade, um presbítero, mas como era o dirigente da congregação, nós chamávamos ele de pastor, o irmão Eloy, que Deus o levou e eu não pude estar tanto tempo com ele, dormiu no Senhor. Mas o irmão Eloy tomou uma decisão, olha que interessante isso, para ver o que é mentoria. Porque tem gente que acha que mentoria é algo de coach, é algo moderno, mas mentoria é alguém que você se espelha nele e ele tem maior experiência do que você e te ensina. É o acompanhamento, é o pastoreio, é o discipulado realmente. E o meu Eloy tomou uma decisão de deixar o carro na garagem, e eu estou falando da década de 80. Pouca gente tinha carro. E ele tinha uma chamada perua Kombi. Já andou de Kombi? Já andei de Kombi, rural. De rural. Eu tive uma rural, e tive uma Kombi, e tive um Fusca. Sinal que eu já não sou tão... Caravan também tive, Brasília. Ainda com o câmbio aqui em cima no volante. Sinal que a gente não é tão jovem. Bom, ele deixava a sua perua Kombi em casa e ia de a pé para a igreja. Qual era a ideia dele? Ir atendendo os irmãos no meio do caminho. E era algo tão interessante, porque conforme nós íamos caminhando, ia saindo irmãos de outros bairros, e ia se aumentando o número de voluntários ali a pé. E eu aproveitei essa mentoria ao ar livre e colava no meu Eloy fazendo perguntas para ele. Por que isso? Por que aquilo? Por que não pode? Por que pode? Agora, olha uma experiência que eu vou contar aqui que vai ajudar muito quem está em casa. Eu cheguei em casa, eu tinha 6 meses de evangélico, servindo a Deus, minha mãe me expulsou de casa porque ela não aceitava crente em casa. Eu tinha 16 anos, fiz 17, com 17 anos eu fui morar sozinho, porque ela me deu uma opção. Ou você deixa a igreja dos crentes, ou você pega as suas coisas e sai de casa. Quando você tiver maior, você casar, você tiver a sua casa, você pode seguir a religião que você quiser. Mas enquanto você estiver debaixo da minha tutela, você não pode ser crente. Porque na época dizia que você virou crente, né? Você virou crente. E eu peguei minhas roupas e aluguei um cômodo e saí de casa, tremendo de medo, e fui embora. E aí eu voltei para casa, toda semana eu ia em casa visitar minha mãe, não houve briga maior. Mas ela queria me pressionar para me deixar a fé, e eu não deixei a fé. E eu cheguei um dia em casa, ela estava endemoniada, literalmente dominada por demônios, e eu não entendi o que estava acontecendo, e aquele demônio me ameaçou me matar. E na boca dela, ela recebeu uma entidade que se autodenominava Sete Caveira, falando grosso, com as mãos torcidas, me ameaçou de morte. Vou acabar com a sua vida. E aí falou muitos palavrões, eu tremia de medo, não sabia o que fazer, novo convertido, 6 meses de crente, já pregando, mas eu encontro um endemoniado, não sei o que fazer. O que é isso? O que é isso? Inexperiência. Inexperiência e maturidade, concorda? Maturidade, com certeza. Dentro da minha casa, no meu lar, eu com medo do demônio, com medo do Satanás ali. Por quê? Porque a minha origem é da Umbanda, eu venho da Umbanda, e eu sabia o que acontecia ali naqueles lugares. E aí não conseguia dormir até o dia amanhecer para falar com quem? Pastor da igreja. Falar com o irmão Eloy, meu pastor. E aí eu fui de manhãzinha no comércio dele, irmão Eloy, ele me saudou, sorrindo como sempre, e eu disse, irmão Eloy, eu preciso contar algo para o senhor. E ele disse, senta aí aqui, meu filho, olha o que é o acompanhamento. E eu lhe contei a experiência. E ele começou a dar risada. E eu disse, não ria não, pastor. Eu estou sofrendo. Não ria não. O senhor não conhece a minha mãe, pastor. Eu sei quem é a minha mãe. E ele deu outra risada e disse, não, meu filho, eu não conheço a sua mãe, mas eu conheço a Jesus. E aí aquilo me deu um temor, disse, fica tranquilo. Não importa se a sua mãe fez isso, fez aquilo outro. Você hoje é salvo em Jesus Cristo. Olha o acompanhamento. Jesus está na sua vida.
você precisa entender que o que está em você, olha o que é o acompanhamento. E a segurança que você teve ali, uma fala dessa. Pastor, quando ele me disse isso, ele disse o seguinte: você vai jejuar, você vai começar a ficar sem comer de tal hora até hora, eu vou te ajudar em oração, e quando esse demônio se manifestar de novo, você vai dizer assim: sai em nome de Jesus. Eu disse: eu? Você é você. Eu falei: pastor, é você é um salvo em Cristo. E, resumo da história. Eu me emociono porque o que seria de mim sem um acompanhamento? Perfeitamente. O que está acontecendo com esses pregadores mirins que pensam que podem? Não, é de dar sim. Esses dias eu estava orando e apresentando esse jovem que está aí no olho de um furacão, com tanta gente criticando. Claro, carece de repreensão porque tem comportamentos errados. Mas esta vida é preciosíssima e se percebe vocação. Mas está errado, está errando. E alguém, né, deveria ter essa consciência de chamar para perto e falar: não, vamos desenvolver essa vocação, vamos preparar, tal qual o seu pastor fez contigo. Hoje você é um pastor setorial, hoje, né, Deus tem te usado no Brasil e fora. Mas por quê? Por conta de pessoas como essa, como, por exemplo, o meu queridíssimo pastor Francisco Nelson, que foi o pastor da minha conversão e que me orientou os primeiros passos. Pastor José de Prado Veiga, né, que me deu toda essa chamada, esse tino que eu tenho para buscar teologia, para buscar o conhecimento bíblico. Pastor José Amaro da Silva, né, e a todos nós, no Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior. Então veja a importância de uma estrutura, a importância de alguém que tenha sido experimentado pela vida ministerial, que tenha aprendido, tenha sofrido. Por que ele foi tão calmo? Certamente ele já lidou com situações como essa repetidas vezes. E aí a experiência dele serviu para lhe dar a segurança suficiente para que você tivesse a capacidade de repreender também esse demônio na vida da sua mãe. E encerrando aqui, o que aconteceu? Jesus salvou minha mãe, eu expulsei aquele demônio em outra ocasião, minha mãe se tornou líder do ciclo de oração anos depois, e eu tive a experiência gloriosa de ver Deus usar minha mãe poderosamente, e me lembro como hoje, eu dirigi num culto no interior de São Paulo, a minha mãe foi me visitar, crente em Jesus, e quando eu levantei ela e disse: meus irmãos, eu quero apresentar a minha mãe que está aqui, olha que coisa linda isso, minha mãe está aqui, aceitou Jesus, quantas vezes eu pedi para vocês orarem por ela, ela recebeu Jesus como Salvador, hoje é salva em Cristo. Fica em pé, mamãe. Quando ela ficou em pé, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Rapaz, imagine para mim, filho, ali no púlpito, garoto, vendo Jesus fazer isso com a minha mãe. E já um fruto do seu trabalho, não é? Por meio da obediência, submissão que o irmão teve às orientações desse pastor. E nosso programa já foi embora, o horário parece que ia ser... Sentimos a falta aqui do Erivaldo, quero mandar um grande abraço para ele. Fala muito, o Erivaldo, eu tenho um prazer de ouvir, é uma bênção realmente. Mas nós estamos chegando já ao final do programa. Agora, o que eu quero dizer e terminar aqui com a minha fala, que já falei demais para o meu tamanho, é muito importante vocês entenderem. Hoje, que eu já tenho 60 anos de idade, 60 anos, vou experimentar a primeira vez a carteirinha do ônibus. Como é que faz para pegar aquilo lá? Você já pegou, senhor? Eu estou longe disso ainda. Eu vou pegar essa carteirinha para andar de ônibus de graça. Mas, resumo, eu hoje com 60 anos, como é bom entrar no gabinete do pastor José Wellington Bezerra da Costa e dizer: pastor, eu estou com uma situação no setor assim, 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 e eu preciso tomar uma decisão. E ele olha para mim com aquela calma que lhe é peculiar e me diz: meu filho, aqui, aqui, aqui. É extremamente importante o apoio, a mentoria, o pastor, aquele que te acompanha, porque se hoje eu posso ser alguma coisa, eu posso dizer: eu aprendi a respeitar quem tem experiência. E o que está faltando para muitos meninos que estão por aí, que esse barulho todo que está acontecendo, é por falta de respeito àqueles que são mais velhos, àqueles que têm mais maturidade. Porque quando eu me deixo pastorear, Wilson, fica muito mais fácil. O grande problema, e nós temos que orar por isso, que foi o que você colocou do neófito, eles estão se ensoberbecendo. Meninos, meninas,
estão achando que são grandes, que são poderosos e não respeitam mais a liderança. E isso está terminando com a estrutura da maioria. Nós vamos para a última pergunta, dá uma olhada ali no nosso relógio, nosso tempo acabou, mas eu vou fazer a pergunta aqui de número 4. Como podemos aferir positivamente um pastor? Quer dizer, como podemos medir positivamente um pastor, líder ou profeta, como tendo a chancela divina? Existe algum modo para essa verificação? Pastor João, eu acredito que são várias coisas, mas eu quero dar um caminho aqui para todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu vou trazer apenas 2 elementos, eu julgo que sejam elementos assim fundamental e estruturantes. O primeiro, hoje nós temos visto muita gente se garantir em seus dons, mas nós precisamos considerar um fato. Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. Nós temos a habitação do Espírito, nós temos o revestimento do Espírito Santo, não é? Nós temos dons concedidos, mas lembremos que antes de Deus ele trabalhar por meio de nós, Deus ele trabalha em nós. Deve ser desenvolvido em alguém que é vocacionado o caráter cristão. E se você ler Gálatas 5 e 22, você verá ali, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todo este fruto precisa ser desenvolvido e, pense bem, esse fruto ele leva tempo para ser desenvolvido em cada um de nós por meio da vivência cristã, da prática cristã. Segundo, também nós podemos certamente considerar que alguém está sendo verdadeiramente confirmado em sua vocação, com a sua chamada, quando esse tem fidelidade à palavra de Deus. É muito comum nesses dias o abandono da palavra de Deus com uma série de questões que estão, algumas são extras bíblicas e outras são antibíblicas. Então, sair do caminho das Escrituras Sagradas é um perigo muito grande. E lembremos que Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, ele fala sobre o texto sagrado e que esse deveria se guiar por essa palavra. E diz, olha, pregue a palavra, estude a palavra, não é? Coma esta palavra, se dirija pela palavra. Eu creio que esses 2 elementos, pastor João, nesses minutinhos finais que nós temos, até porque do tempo, sejam imprescindíveis. Primeiro, o desenvolvimento de um caráter cristão. Porque lembremos que lá naquele dia, né, o texto sagrado de Mateus vai nos dizer o seguinte, que muitos dirão, eu profetizei em teu nome. Né? E Jesus dirá, mas eu nunca te conheci. Você nunca permitiu que o caráter cristão, o meu caráter, fosse desenvolvido em você. Então, primeiro, desenvolva esse caráter por meio do fruto do Espírito. Em segundo lugar, siga a palavra. Oriente-se pela palavra. Abra a palavra. Pregue a palavra. Deixe esses modismos. Siga o que nos ensina a Escritura Sagrada. São esses poucos conselhos que a gente, nesse pouco tempo, pode deixar aí àqueles que têm a vocação em tenra idade. Então para nós aferirmos positivamente um pastor ou líder ou profeta como tendo a chancela divina, existem alguns modos realmente para você poder medir isso. Primeiro é conhecimento bíblico. Primeiro é o caráter cristão. Caráter cristão. Caráter desenvolvido aí, né, por meio do fruto do Espírito, né, é salvo, foi regenerado e agora precisa desenvolver esse caráter e o fruto do Espírito, ele vai trabalhando, vai moldando essa pessoa ao caráter de Cristo. E o segundo? O segundo é a fidelidade às Escrituras. Então, quando eu analisar um homem para saber se realmente eu posso considerá-lo um homem de Deus, eu vou analisar antes do seu conhecimento bíblico, antes dos dons espirituais, o seu caráter. Porque o que adianta ele conhecer a Bíblia de capa a capa e ele não ter um caráter cristão? E é possível? Mas não tenha dúvida, hoje você pode ler, tem ferramentas, tem aplicativos, tem uma série de coisas que você pode conhecer as histórias bíblicas e ela, eventualmente, não fazer efeito em sua vida. Então, primeiro, o caráter, depois, né, o uso dessa pessoa na obra de Deus. Bom, então nós temos aqui uma clareza muito grande sobre o chamado. O chamado ele pode começar muito cedo, mas nós temos que ter muito cuidado para não deixarmos sozinho um neófito. Ele tem que ser preparado, desenvolvido. Perfeito. E primeira coisa a semear no coração desses meninos e meninas é caráter. Não mentir, não enganar, não falar o que não é,
porque ele pode se destruir, e dar Bíblia para ele à vontade, para ele poder crescer no conhecimento de Deus. Pronto, e na você graça. deu a receita. Ai, Esse obrigado. é o caminho. Bom, suas considerações finais, chegamos ao final. Eu quero agradecer a Deus, que programa maravilhoso. Enquanto nós estávamos falando aqui, estava passando um filme também na minha cabeça. Eu comecei muito cedo e tive verdadeiros homens de Deus. Temos hoje o nosso presidente, o nosso pastor, nosso vice-presidente. Basta olhar para eles e ver a segurança com a qual ele nos dirige, nos guia. Eu também faço o mesmo testemunho, pastor João. Quando a gente chega aos nossos pastores para pedir orientação, a gente sai fortalecido. Que Deus também, né, lhe dê referenciais e que você possa seguir essa vocação com a confirmação do chamado e o preparo que certamente fará com que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Não tenha dúvida disso. Palavra em Foco toda quarta-feira às 9 da manhã ao vivo, ou a hora que você quiser, no nosso endereço, que é Rádio AD FM 88.7 no YouTube ou no nosso aplicativo da TV AD Belém. Uma alegria estar com você. Espero você na próxima quarta.